Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos dar início ao estudo da temática relacionada à estrutura da matéria. Nós vamos estudar os modelos atômicos de Thomson, de Bohr, nós vamos estudar o modelo também de Rutherford e o nosso intuito é conhecer qualitativamente estes modelos sem, contudo, aprofundar matematicamente na descrição, até porque isso não seria razoável de se fazer no nível de estudo que nós estamos propondo. Estou chamando de estrutura da matéria de uma forma bastante descompromissada com o conteúdo que nós estamos estudando, afinal de contas não deixa de ser uma introdução aos episódios históricos que de certa forma ajudaram a consolidar o que hoje a gente conhece da estrutura da matéria. Então o modelo de Thomson é um dos primeiros episódios importantes, não é o único evidentemente, mas nós vamos começar por ele. Então o Thomson vai propor com o seu trabalho um modelo atômico. Os estudos são datados de 1897. Na verdade, o Thomson tem uma carreira bastante extensa e essa data é colocada aí apenas como uma referência histórica dos experimentos mais conhecidos do Thomson relacionados à comprovação ou à descoberta da existência de uma carga negativa na estrutura da matéria que veio a se chamar de elétron. O objeto, o dispositivo tecnológico utilizado por Thomson nos seus experimentos não foi inventado por ele. Foi inventado por um outro cientista que é conhecido como Crookes e o aparato é conhecido como ampola de Crookes. Ela pode ser construída em diferentes formatos, na verdade há algumas variações, desde as mais rudimentares, as primeiras, até as mais sofisticadas e levando aí para algumas décadas adiante, isso aqui vai resultar no tubo de TV das antigas TVs que antecederam aí as TVs atuais de LCD, plasma e cristal líquido. Então nós temos, na verdade, LED. Quando falo LCD já estou considerando o cristal líquido, né? Então as TVs de LED, plasma e de cristal líquido. Então as TVs anteriores tinham um tubo, um acelerador de partículas, de grosso modo do que nós estamos falando. E então nos primórdios desses dispositivos está a ampola de Crookes. Essa daqui já é um modelo moderno, onde nós temos os elementos principais que irei destacar. É um tubo de vidro. No interior desse tubo se faz vácuo, o material aqui de dentro é retirado por essa conexão aqui. O vácuo não é perfeito, resta ainda aqui algumas moléculas de gás. Então temos no interior do tubo gás a baixa pressão. Temos um polo negativo que vai ser conectado a uma fonte de tensão chamado de catodo. E temos o polo positivo chamado de anodo. Esse polo é deslocado aqui em relação à direção do polo negativo. Em alguns tubos se tem o polo negativo numa extremidade e o positivo na outra, mas o polo positivo é colocado aqui embaixo propositalmente para se ter certeza de que os raios catódicos que saem daqui vão se propagar independente do polo positivo, ou seja, eles vão caminhar em linha reta aqui dentro do tubo sem colidirem com o polo positivo. De todo modo, esse fenômeno, na visão do Thomson, né, e também dos seus contemporâneos, denomina-se tubo de raios catódicos, porque justamente nós vamos ver, a partir do cátodo, um raio de luz ejetado, um raio luminoso. Né? Depois verifica-se que ele não é feito de luz, mas na verdade a luminescência decorre da interação de algo que sai do cátodo e em movimento colide com as partículas do gás e então produz uma luminescência. Mas de início não se sabe o que é, então as investigações começam com essa informação não disponível ainda, né? Então, os raios catódicos, eles vão permitir, né, na verdade, a ampola de Crookes vai permitir, além do estudo dos raios catódicos, que vai culminar com a descoberta do elétron, vai ter desdobramentos também para um outro fenômeno que é conhecido como efeito fotoelétrico e também vai permitir o estudo de um outro fenômeno
que vai se relacionar com a descoberta dos raios-x. Então, esse dispositivo tecnológico, na época em que ele foi concebido e aprimorado e utilizado, ele desmembrou-se dele 3 estudos muito importantes. O estudo dos raios catódicos, que culminou com a descoberta do elétron, como falei há pouco. O efeito fotoelétrico envolveu vários cientistas, mas aquele cientista que se destacou e que de fato é considerado como o cientista que resolveu o enigma do efeito fotoelétrico é o Einstein. Inclusive ele recebe o prêmio Nobel por isso. O Thomson vai receber o prêmio Nobel pela descoberta do elétron e, portanto, os estudos relacionados aos raios catódicos. E aqui temos um terceiro personagem, que é o Roentgen, que vai receber o primeiro prêmio Nobel da história no ano de 1900 pelos estudos, a descoberta e os estudos do que hoje nós conhecemos como raio-x. Então, esse dispositivo tecnológico é extremamente importante para o estudo da matéria em nível microscópico. E hoje nós vamos falar, como já disse no início dessa videoaula, dos raios catódicos, que vão culminar com a descoberta do elétron. Então, o tubo de raios catódicos em funcionamento, ele apresenta uma série de possibilidades de investigação em relação aos raios catódicos. Então, aqui, por exemplo, nessa parte do experimento de Thomson, coloca-se um anteparo, aqui temos o anodo, ou melhor, o catodo, e os raios partem daqui e, para ter certeza que eles estão caminhando em linha reta, coloca-se o polo positivo aqui na parte de baixo. Então, se houvesse desvio dos raios aqui para a parte de baixo, as trajetórias já não seriam retilíneas, mas nós temos aqui a luminescência no fim do tubo. Aqui há um material químico depositado aqui, que se assemelha um pouco às lâmpadas fluorescentes, e de certa forma a presença desse anteparo, a cruz de Malta, como é conhecida, impede a passagem dos raios. Então, aonde está iluminado, os raios estão atingindo, e onde está mais escurecido, os raios não estão chegando. Isso indica que os raios catódicos se propagam em linha reta e não podem passar através de um obstáculo como esse, por exemplo. Isso os bloqueia. E nas regiões laterais está havendo a passagem porque a luminescência indica que está havendo interação de alguma coisa com esse material quimicamente aqui depositado. Bom, então, depois eu vou mostrar um vídeo com isso aqui animado, para se ter uma ideia melhor. Esse, então, é um dos aspectos que se pode concluir a respeito do estudo dos raios catódicos nesses tubos, nas ampolas de Crookes, é que eles se propagam em linha reta, dada a formação de sombra e, portanto, a não passagem através desse material aqui, que é mais espesso um pouco que o vidro, por exemplo. Não mais espesso, mas oferece uma resistência maior, com certeza, porque não passa, Essa imagem aqui mostra o feixe de raios catódicos atravessando o tubo. Percebe que essa constituição já é um pouco diferente. Temos o catodo aqui, o polo negativo, de onde os raios são emitidos, e temos aqui o anodo. Então temos em lados opostos. Isso permite ao feixe se propagar relativamente em linha reta. Aqui não parece, porque a figura está um pouco em perspectiva, e aqui no fundo temos um papel para produzir o efeito de luminescência. Então o papel é curvado, de maneira que se tem a impressão que o feixe é que é curvado. De toda forma, quando se aproxima um ímã, por exemplo, pela parte de baixo, verifica-se que o feixe sofre um desvio. Então, a luz, por exemplo, não tem esse tipo de interação com ímãs. Então, você pode descartar a possibilidade de que os raios catódicos viessem a ser feitos de luz, por exemplo. Então, devido ao fato deles interagirem com o ímã, desviando-se da trajetória original, isso era um indicativo de que esses raios catódicos seriam compostos de alguma forma de materiais ou estariam eletrificados, porque as cargas elétricas em movimento, quando na presença de um ímã, sofrem desvios em sua trajetória. Então isso era conhecido da física. Sabia-se que cargas elétricas em movimento podiam ser desviadas por ímãs. Então, se os raios catódicos estão sendo desviados devido à presença de um ímã, é razoável supor que os raios catódicos possuem algum tipo de carga elétrica, eles são eletrificados. Então temos aqui um vídeo também que irei apresentar na sequência. E um terceiro aspecto, veja, aqui temos uma terceira versão do tubo de raios catódicos, temos
o polo negativo aqui, o catodo, o polo positivo, o anodo. Isso é um código de cores, né? O preto geralmente significa o negativo e o vermelho o positivo. Aqui temos um tubo arredondado, vácuo também, e aqui dentro tem uma espécie de catavento. Ele tem pequenas placas metálicas aqui, e a ideia é saber se os raios catódicos são capazes de empurrarem essas placas como se fosse um catavento. A conclusão que se tira, se isso ocorrer, é que os raios catódicos carregam massa, ou seja, quando encostam num outro objeto, transferem para esse outro objeto o movimento. Então, havendo essa interação dos raios catódicos serem capazes de empurrar alguma coisa, você pode supor, então, que os raios catódicos possuem massa. E aí você reúne, então, essas conclusões todas e conclui, ou pelo menos, né, lança hipóteses a respeito da constituição dos raios catódicos, que foi esse o trabalho do Thomson. Então aqui também temos o link de um vídeo que passarei daqui a pouco, quando terminar aqui os detalhes dessa videoaula. Então, reunindo, né, tudo que o Thomson observou, e uma última característica que não foi apresentada através das imagens, o Thomson também verificou que o fenômeno mantinha-se inalterado, independente do material que constituía o catodo. O catodo é esse material metálico aqui. Então ele usou materiais aqui de diferentes tipos de metais, para ter certeza de que os raios permaneciam os mesmos, ou então para saber se esses raios, os raios catódicos, dependiam do tipo de material de onde eles eram emitidos. E o Thomson constatou que o fenômeno apresentava-se da mesma forma, independente do material que constituía o catodo. Portanto, ele vai propor, né, alguma hipótese a respeito dessa observação. Outro aspecto, como mostrei nas imagens, os raios se propagavam em linha reta, e uma terceira característica é que os raios apresentavam desvio de trajetória devido à ação de campos magnéticos. E, por fim, você pode ter interação dos raios com objetos materiais, ou seja, os raios podem empurrar objetos e isso é um indicativo de que eles então possuem massa. Então, essas são as conclusões ou as observações que o Thomson vai poder evidenciar com o uso da ampula de Crookes, fazendo o experimento dos raios catódicos, e aí ele vai então propor algumas hipóteses sobre os raios catódicos, né? Então ele vai propor que os raios catódicos são constituídos por corpúsculos materiais eletrificados com carga elétrica negativa. Corpúsculo quer dizer que é algo muito pequeno e são eletrificados com carga negativa. O nome elétron ainda não é utilizado, né? O nome elétron vai surgir depois, mas o que o Thomson está propondo aqui são corpúsculos negativos. O que ele está, de certa forma, vendo aí nos seus experimentos é o que viria a ser o que hoje nós conhecemos como elétrons, né? Outra hipótese que ele vai levantar é que os corpúsculos estão presentes na estrutura de todos os objetos, sendo, portanto, constituintes dos objetos materiais. Ou seja, toda a matéria, qualquer objeto material, possui esses corpúsculos eletrificados. Por quê? Porque ele fez o teste com diferentes materiais aqui e verificou que, independente do material utilizado, você tem a formação do fenômeno. Os raios catódicos emergem do cátodo independente do metal que ali está. Então, aqui dizer que todos os objetos têm esse elemento na sua constituição está extrapolando um pouco, né? Porque o Thomson testou aqui com metais, e aqui a gente está afirmando para todos os objetos. Então, só um cuidado aí com essa observação, que ela pode ser um pouco exagerada, mas de todo modo o Thomson está de fato concluindo, está, né, extrapolando as observações dele ao afirmar que todos os metais e, por fim, todos os materiais apresentam essa coisa que é ejetada daqui, que não se sabe bem o que é, mas são corpúsculos de carga negativa. E aí resta saber como que esses corpúsculos estão arranjados estruturalmente para compor o que vem a ser um átomo. Então o Thomson vai propor um modelo atômico. Como é um átomo? Como que as cargas elétricas, essas que formam os raios catódicos, estão distribuídas lá dentro? Então, Thomson, pelo estudo dos raios catódicos, vai propor que os metais aqui colocados e toda a matéria é formada de átomos, e aí é preciso propor uma estrutura para o átomo. Então, o que o Thomson vai propor? O modelo dele ficou muito conhecido com a denominação de pudim de passas,
Aqui eu trago uma imagem de um pudim de passas, né? Tem uma estrutura meio mole e tal, que é o pudim, e temos as passas, os pontinhos pretos incrustados no pudim. Mas originalmente, como o Thompson é inglês, né, a analogia utilizada originalmente é a do bolo inglês, que é uma massa com pequenos pontos, né, são uvas passas aqui escuros na imagem, e o bolo inglês possui essas passas imersas na sua estrutura, como tem um pudim de passas. E aqui eu trago a figura de uma fruta muito conhecida no Brasil, chamada pitaia, a parte interna dela, a polpa toda branca, e esses pontinhos pretos são as sementes. Então, o que o Thompson vai dizer é que nós temos uma massa positiva na maior parte da estrutura do átomo, distribuída continuamente, e essas cargas negativas, os corpúsculos negativos que formam os raios catódicos, são esses pequenos pontos pretos que ficam imersos dentro da massa positiva. Então, aqui nessa figura, os pontinhos escuros seriam os corpúsculos negativos, e essa massa branca aqui é a estrutura positiva do átomo. Esses corpúsculos são pequenos porque, conforme indica o experimento, eles podem ser arrancados daqui com certa facilidade. Então, eles têm alguma mobilidade, né? E isso aqui é o que seria o átomo na visão do Thompson. Pela vibração desses corpúsculos negativos, o Thompson poderia explicar a emissão de luz. Como é que a matéria emite luz? Bom, sabe-se da teoria eletromagnética, à época do Thompson isso já era conhecido, de que quando uma carga elétrica ela oscila, ela acelera, ela emite luz. Então, o que o Thompson vai propor é que dentro dos átomos temos elétrons, e esses elétrons estão vibrando. E essa vibração caracteriza a emissão de luz que os experimentos de espectroscopia mostram. Então, veja, o modelo de Thompson não descrevia corretamente os espectros luminosos obtidos a partir dos experimentos espectroscópicos. Embora qualitativamente a ideia de que os corpúsculos negativos em vibração emitem luz, né, essa ideia qualitativamente esteja correta, os cálculos matemáticos realizados pelo Thompson mostraram que não se podia obter corretamente as cores dos espectros luminosos obtidos experimentalmente. Então, qualitativamente era um modelo razoável, mas quantitativamente, quando se fazia as contas, o modelo falhava. Apesar disso, por ele qualitativamente estar correto, ou seja, por ele permitir uma descrição que não seja matemática, apenas em termos teóricos, apostou-se, de certa forma, atribuiu-se algum valor a esse modelo. Então, ficaria necessário ainda, seria necessário ainda comprovar essa distribuição de cargas aqui que o Thompson está falando. Se é verdade que as cargas negativas se distribuem dessa forma aqui, como é que eu posso provar isso? Então, era necessário ainda comprovar essa distribuição de cargas no interior do átomo, tal como proposto pelo Thompson. Quem vai fazer essa investigação, aí entra em cena o segundo personagem dos nossos estudos, que é o Rutherford. O Rutherford vai fazer uma investigação da parte interna do átomo, ou seja, já se admite que existe um átomo, já se admite que ele tem uma estrutura positiva e uma estrutura negativa, porque a matéria é eletricamente neutra, né, na sua situação de equilíbrio, os objetos à nossa volta são neutros, né, então você tem que ter cargas positivas e negativas. E o Thompson está propondo dessa forma, mas é uma proposição. Então o Rutherford ele vai fazer essa investigação, ele vai fazer experimentos para tentar verificar se essa estrutura atômica que o Thompson está propondo, que se assemelha a isso aqui, né, uma polpa positiva com pequenos grãos negativos, se isso de fato pode ser observado experimentalmente. Então o Rutherford, que é o próximo, digamos assim, personagem que nós vamos estudar, vai fazer essa investigação. Agora eu vou mostrar os vídeos que falei há pouco. Então, o primeiro vídeo vai mostrar a formação de sombra. Eu vou cortar o áudio, né, que não nos interessa. Então, no momento em que se liga o tubo de raios catódicos, os raios são ejetados daqui e formam essa sombra, indicando que eles estão se propagando em linha reta, ao invés de entrarem aqui no polo positivo do dispositivo.
Então nós temos aí a formação de sombras indicativo de propagação em linha reta. A segunda observação é sobre a deflexão da trajetória. Cortei o áudio novamente, então percebe que quando aproxima o ímã, o feixe se desvia. Ó. Então isso é possível, até então é possível, se estamos falando de um feixe de cargas eletrificadas. Isso é o que se conhecia na época do Thomson sobre os experimentos com cargas elétricas. Então, se eu tenho algo que eu não conheço aqui, mas que está sendo desviado por um campo magnético, isso é um indicativo de que esse objeto desconhecido aqui tem cargas elétricas na sua constituição. Pelo desvio, né? Observa-se aí o desvio com a proximidade do ímã. E uma terceira conclusão é sobre a interação dos raios com algo que tem a massa, uma colisão realmente. Então, os raios catódicos devem carregar massa porque eles são capazes de empurrar alguma coisa. Então, observa ali, ó, que é como se fosse um catavento, ele começa a brilhar em função da colisão com a passagem dos raios catódicos daqui para cá. E isso então vai configurar que os raios catódicos têm massa, porque estão colidindo com uma espécie de catavento, vamos dizer assim. Bom, com isso então chegamos ao término da nossa videoaula e temos uma atividade referente a esses conteúdos aqui comentados. Até mais!